Estamos ao vivo, mais uma live da Lu, trazendo mais um convidado incrível, como eu prometi, sempre trago pessoas incríveis. E hoje eu tô aqui com a Fabiana Gaspar para falar, sejam bem-vindos. Olha, tá aqui. Estamos informando aos nossos seguidores que nós estamos ao vivo, então demora um pouquinho. Eu sempre aviso aos meus convidados que antes a gente dá esse esquentinha pro pessoal chegar. Mas eu tô muito feliz de estar aqui com a Fabiana, que é uma pessoa muito interessante, que tem uma história de vida muito legal, que ela vai contar um pouquinho pra gente. E que é minha professora. Olha que legal! Enquanto vocês entram, olá, oi Everaldo, oi Bianca, vamos entrando. Eu vou fazer um briefing rapidinho do nosso encontro. A Fabiana, ela ministra um curso de mindfulness, né, que é atenção plena, com comunicação não violenta. E esse é um grande diferencial, porque quando eu estava buscando cursos, eu já praticava a meditação com atenção plena, mas eu queria algo que tivesse um a mais. Quando eu vi então essa proposta da Fabiana, que realmente é uma proposta mais difícil de você encontrar, eu me encantei e logo entrei em contato com ela e realmente foi maravilhoso. A gente está terminando a formação agora na amanhã, né? Ontem teve também um dia, um retiro que foi muito legal, e a Fabiana então, ela foi assim que ela entrou na minha vida. E eu sou muito grata por esse encontro. A gente fez um trabalho de 8 semanas. O grupo foi um grupo muito legal. As pessoas incríveis, super dedicadas. E cada um com a sua vibe, né? Mas foi muito bacana. Foi bem desafiador. E a Fabiana, ela então, como eu falo, é facilitadora de comunicação não violenta, né? Isso. Ela é facilitadora e vai contar pra gente um pouco então sobre comunicação não violenta, mas eu queria que antes você contasse um pouco da sua experiência, porque ela também é professora de yoga, ela também é facilitadora de meditação, enfim, conta um pouquinho pra gente aí, pro meu público, um pouquinho de você. Obrigada, Lu. Obrigada pelas suas palavras, me inspira e ecoa em mim de alguma forma que me traz gratidão, né? Porque eu acho que sempre que a gente faz um trabalho e coloca muita energia nele, é importante saber o efeito do que a gente faz, né? E o efeito do que a gente faz acontece quando o outro diz o que sente. Então a gente começa a perceber já nisso como saber o sentir do outro é uma informação importante para mim, né? Porque eu me regulo no outro, eu me relaciono com o outro e o olhar do outro sobre mim traz para mim dados importantes para as minhas decisões, para as minhas escolhas, para o meu jeito de me relacionar. Me informa se está tudo bem, me informa se está machucando, chega, para, né? Então é importante isso desse celebrar e de quando a gente faz um elogio genuíno, que é um elogio mais do que o elogio simpático da sociedade, né? A gente geralmente tende a não dizer o que a gente sente realmente, né? E o Dominic Barter, que foi meu professor, ele fala isso de uma maneira muito interessante. Ele é inglês e ele fala que chegando no Brasil ele ficou surpreso com o jeito dos brasileiros e dos cariocas principalmente, né? Que você pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem. Talvez, tá tudo bem mesmo, né? Será que a gente tá bem? Será que a gente se sente à vontade de dizer quando a gente não tá bem? Será que esse outro tem disposição e disponibilidade de sustentar uma conversa com a gente, sabendo que a gente não está bem, né? Então, talvez esse nosso jeitão carioca informal e extrovertido e que quer sempre estar numa vibração de alto astral, não permite que a gente exponha a nossa fragilidade, né? E se a gente olhar para todos os ambientes que a gente circula, trabalho, família, reuniões de família, jantar de família, entrevista de emprego, grupo de estudos, enfim, convivência com filhos, né? Os adolescentes, educação. Eu até comentei com você, né? Sim. De adolescentes, muitas mães e pais que têm problemas, né? De convivência, de comunicação. Muitas vezes. Quer dizer, qual espaço a gente tem para realmente falar das nossas fragilidades, né? Mutuamente, e pedir apoio um para o outro, né? E dizer o que realmente incomoda, sem julgar, ameaçar ou humilhar, ou avaliar o outro, né? Como a gente está acostumado com uma fala que desde a nossa escola é muito hábil em nos avaliar, em nos julgar, em dizer você é assim, né?
você nunca vai ser assim. Né? E a comunicação não violenta, ela traz um outro olhar, ela tenta ajudar a gente a revelar a nossa fragilidade, a gente expressar as nossas emoções, né? Sem ter emoções negativas e positivas, né? Todas são emoções. Todas sem julgamento, são né? Sem botar em caixinhas, né? Sim. E conectando essas emoções às nossas necessidades. Quer dizer, essa emoção, e eu já estou indo um pouco além, né? Depois eu falo até um pouquinho a minha história, mas acho que esse gancho é importante. Simplificando muito, se eu quero expressar o que eu sinto, né, eu preciso usar palavras que têm a ver com sentir. Né? Eu me sinto ansiosa, eu me sinto confusa, eu me sinto angustiada, eu me sinto triste, ou alegre, eu me sinto nutrida quando a Luciana me fala que faz sentido fazer o meu curso, porque eu tenho necessidade de conexão, de reconhecimento, de resultado. Então a gente começa a perceber que uma emoção, ela é um mensageiro e ela está dizendo que uma necessidade foi ou não atendida. Por exemplo, a angústia talvez esteja me dizendo que a minha necessidade de segurança não está sendo atendida, então eu fico muito tensa no sinal quando ele fecha e eu estou sozinha ali. A minha necessidade de segurança é muito grande, ela grita e ela está sendo ameaçada naquele escuro em que eu não sei o que vai acontecer. E o medo vem para avisar: perigo, perigo, Fabiana, cuida da sua segurança, acelera, não fica aqui, enfim. E aí eu vou criar uma estratégia para atender a minha necessidade de segurança. De repente ligar para alguém, ou virar a rua, ou ultrapassar o sinal. Isso tudo já é uma comunicação. Sim. Né? Que as pessoas acreditam. Há um mito de que a comunicação só ocorre daqui para ali, de lá para cá. Mas existe um diálogo interno que é muito intenso. E eu acho que a questão da meditação, junto com a comunicação violenta, veio justamente super adequado. Porque para você entender esse diálogo interno, para poder você ser capaz de compreender o outro, meditar faz todo sentido. Exatamente, né? Lu, que bom que você trouxe esse ponto. A gente está falando o tempo inteiro de relacionamento, né? Deixa eu só ler aqui, olha. Acredito que a angústia é uma das sensações, sentimentos mais difíceis de lidar. Sim, sim, porque ela traz, né, Eduardo, uma questão também do corpo, né? A emoção, ela ecoa mente e corpo. Ela não está só na mente, né? Então ela está em todas as células do meu corpo, reverberando ali um mal-estar, talvez desânimo, ou talvez tensão, no maxilar, no trapézio, boca do estômago, né? A gente sente angústia, muita gente sente fechar peito e estômago. Então, por ela ser tão desagradável, a gente quer fugir da angústia. Não quero ter angústia. Como é que faz para sair rápido, né? E aí a gente fica mais angustiado muitas vezes. Então, juntando um pouco do que a meditação convida e também a comunicação não violenta, a gente tenta reconhecer que aquela emoção está ali, né? Reconhecer, aceitar, que a gente até brinca, tem um acróstico chamado RAIN, R-A-I-N. R de reconhecer, tá aqui, tô sentindo isso, né? A de aceitar, eu aceito que eu tô sentindo algo que é desagradável e que não é bonito sentir, né? Não é algo que a gente tem orgulho de assumir. O I é a investigação. Eu investigo e me pergunto, mas de onde isso está vindo? Que pensamentos estão vindo na minha mente, ou crenças que eu tenho, que estão botando mais combustível nesse sentir, né? Que pode gerar até um pânico. Uma angústia pode virar um pânico, né? E eu vivi 7 anos síndrome do pânico, então eu sei muito bem o que é você sentir uma angústia que pega o seu corpo inteiro, né? E você fica muito aprisionado ali, no pavor. E o N, que é o não se identificar com aquilo. O que é não se identificar? É perceber que aquilo é um fenômeno. Aquilo surge e passa. É um estado mental, é um estado emocional. Você não é a sua angústia. Aquilo, você né? Está você não é angustiado. aquilo, você está. E vai demorar um tempo e vai passar. E a gente aprende a um pouco surfar essa onda, sabe, Eduardo? Tipo, você entra na onda, você espera ela subir, espera ela descer, ou você fura a onda ou você surfa ela. Que é a onda da angústia, a onda de uma crise de raiva ou de compulsão, se você tem alguma dependência química, que é uma área que eu estou bem envolvida, ou tristeza, ou euforia. Você pode ficar super eufórico e perceber, peraí, calma,
Será que eu devo seguir essa euforia cegamente? E o tempo todo, essas emoções, esses sentimentos, eles vão aflorando e principalmente a gente que está aqui, como eu falei, da metrópole, né, no Rio de Janeiro, a gente não consegue ter tempo, não se dar o tempo, na verdade, não conseguir, a gente não se permite ter tempo de pensar e sentir, a gente só reage. No piloto automático. No piloto automático. Então, assim, é complicado se as pessoas não... Né? Que é o caso da atenção plena, né? Você se conseguir estar aqui, estar agora pleno, para poder reconhecer esse sentimento, que é o primeiro lá, que é o R, né? Reconhecer. Porque se você nem consegue chegar no estado de reconhecer, passa batido, como fala, né? Sim. E aí continua. E aí depois você pode ficar doente, ou você pode até ser colocado como uma pessoa difícil, ou uma pessoa, né? Aquela pessoa não fala com ela porque ela é difícil. Você mesmo dá uns exemplos em sala de aula, né, sobre isso. Então, o fato é que, por isso que eu falo, a atenção plena e a comunicação não violenta tem tudo a ver nesse sentido da investigação, da parte investigativa, né? Um diálogo. Eu, escutando o que você traz, eu ouço que você está dizendo que é importante cuidar do tempo, não acelerar tanto. O mundo está muito acelerado, se a gente acelera tanto, a gente perde esse saber, sentir e poder reconhecer. Né? O que eu estou fazendo com a Lu já é um pouco comunicação não violenta. Isso. Né? É eu checar se o que eu estou ouvindo, o que ela está falando, é realmente isso. Né? Será que eu estou entendendo o que ela está falando? E geralmente numa conversa a gente não age muito assim. Né? Eu pego o que ela fala e falo o que eu acho. Né? Ou digo que o que ela acha não faz sentido, eu tenho um argumento melhor, eu vou te convencer, né? E o cuidado da gente tentar perceber o que o outro está falando e cuidar para que o outro também se sinta ouvido, né? Porque o que a pessoa está revelando, ela está trazendo um pouco dela, né? Ela está falando um pouco dela, né? Então talvez para a Lu seja importante cuidar do tempo, desacelerar num mundo tão acelerado, né? E valorizar isso que o outro fala e a partir disso trazer o seu olhar. Talvez crie conversas mais profundas, conversas menos piloto automático, que a gente chama, né? E outra coisa que você traz, Lu, é um pouco esses padrões da gente, né? Talvez a gente, pela nossa família, o jeito que a gente foi educado, o tipo de conversa que a gente viveu em casa, a gente desenvolveu um padrão, né? Um modelo de reação ao outro que pode ser mais passivo, né? Eu prefiro engolir e não falar e não expressar o que eu penso, né? Porque eu tenho muito receio de deixar você nervosa, imagina, né? Se eu lidei com pessoas que são mais quentes, mais explosivas. Né? Então eu sempre tento não expor o que eu penso, eu vou com muito cuidado, eu prefiro engolir, né? É uma atitude mais passiva. Outras pessoas são mais agressivas, elas realmente explodem porque tem muita impulsividade, muita necessidade de ação rápida, e ficam muito impacientes com pessoas menos ágeis ou que pensam diferente delas, se sentem atacadas e explodem, né? Mais fácil. Então, geralmente é um pouco do caso que você trouxe, são pessoas que outros têm dificuldade de se aproximar e de dar sugestões ou de estar junto, porque é tudo sempre muito intenso, né? Não, é casos que a pessoa tem que se preparar para conversar com aquela pessoa. Não, para falar com a Fabiana, não é o caso, né? Mas eu tenho que... Não, calma, gente, hoje eu vou meditar, vou fazer uma intenção e depois vou lá conversar com ela. Às vezes o chefe, eu escuto isso muito, né? Das pessoas falam, não, para falar com o meu chefe sobre isso, eu tenho que ter um momento certo para falar com ele. Sim. Aí a gente começa a criar estratégias, né? Como é que eu falo sem machucar? Né? Eu que tinha preconceitos com a meditação, não consigo mais dormir sem fazer. Gratidão, Lu. Ai, que bom. Isso, é do meu grupo lá de meditação, que você sabe que tem a turminha lá, que não é... É um grupo onde eu faço o meu jeito de meditar, como é que eu consegui. E aí eles vão caminhando e é muito, muito bom. Eu fico super feliz com esse retorno, porque é o que eu falo, é algo que me transformou. Então, eu sei que é possível transformar, se o outro quiser, né? Porque eu agora sei que eu tenho que respeitar a vontade do outro. Então, por exemplo, na questão da comunicação não violenta, eu não basta dizer assim, você tem que ir lá no grupo, né? Você tem que, né? O que você acha? Eu tenho que perguntar, eu tenho que questionar o outro para poder entender o que ele está dizendo e saber se vai fazer sentido ou não, por exemplo, meditar. Sim, né? Talvez, Lu, eu acho que nessa linha é um pouco perguntar qual é a necessidade dele, né?
que às vezes a estratégia meditação pode ser boa para atender a necessidade de... Muita gente vem fazer curso dizendo que quer concentração, que se sente disperso, que se sente sem foco. Outros para equilíbrio emocional, lidar com ansiedade. Muita gente com ansiedade que come muito, que engole as coisas, né? Então, dependendo do que a pessoa traz, a meditação pode atuar em várias frentes, porque ela... O que é meditar? Né? Vamos lá. Trazer atenção para um ponto, né? Que pode ser um ponto que a gente pode escolher a respiração, né? Segundo os ensinamentos budistas de 2.500 anos atrás, a meditação é um ponto ideal, porque ele é neutro, não tem cor, não tem sexo, não tem religião, está acontecendo no centro do seu corpo, pode ser visto nas narinas, no ar que entra fresco e sai mais quente, ou no seu abdômen, que sobe e desce, no seu tórax, ou nas suas costelas, costas, ou na sua garganta. Você pode olhar a respiração em vários lugares. Escolhe aquele que é mais visível. E você tenta manter a sua atenção ali, relaxando o corpo, criando uma qualidade de presença, aberta, curiosa, sem se julgar, sem tensionar, né? Algo bem gentil com você. E isso já abre portas para muita coisa, né? Para uma atitude de maior aceitação de você mesmo e do outro, né? Ou você pode fazer uma meditação mais focada no corpo, né? Que é o escaneio corporal. Você pode tentar levar sua atenção para um pé, depois para o outro, para os 2 pés, pode subir por uma das pernas, outra perna, as 2. E assim você vai colocando a atenção de maneira específica em objetos, âncoras, que ajudam a sua mente a não ficar tão dispersa, né? Mas aí as pessoas perguntam, é para não pensar em nada? Eu não consigo não pensar em nada. Eu falo, gente, infeliz de quem disse. Isso é possível? Isso torna a coisa tão impossível, né? Porque aí a pessoa começa a ficar, eu tô pensando, eu não penso, eu tô pensando, não pode pensar. Você fica em conflito ali, né? Então a ideia é deixar a mente livre. Só que a intenção é manter um foco, um eixo, como um elefante. Você amarra num poste. O elefante vai ficar querendo sair, mas chega uma hora que ele cansa, que ele deita e ele relaxa. É mais ou menos isso que acontece com a mente. E a ideia é perceber tudo que surge. Então, se surge um pensamento, percebe, pensando, lembrando, e vê que ele surge e passa. O cachorro latiu? Som, e volta. Não precisa ficar criando uma história. O cachorro da vizinha latiu, mas esse cachorro não estava doente? Não, deixa essa história e traz de volta a sua atenção. O tempo inteiro nessa disciplina até você conseguir... Como quem pega a mão de uma criança e atravessa a rua. Não é com força, é suave. E tenta perdoar você mesmo. A gente está no processo. É gradual, é devagar. Isso mesmo, não dá para não pensar em nada, é difícil demais. E é disciplina, né? Você pode contar pra gente, então, a sua história, de como você... Porque as pessoas acham assim, é a Fabiana, né? Ou até a Luciana lá, quando eu conto. É engraçado, porque nos vídeos as pessoas veem como eu sou uma pessoa ansiosa, como eu sou uma pessoa... Né? Gente, eu não sou uma pessoa zen, que fico lá, né? Eu faço isso diariamente, eu tenho uma disciplina, isso... É para uma necessidade, como diz a comunicação violenta. Eu preciso disso, porque eu me sinto de uma forma e eu tenho necessidade disso e encontrei na meditação. Você sempre foi assim, zen? Fabiana nasceu zen, né? No mundo assim, yoga, né? Não, de jeito nenhum. Porque é importante dizer, porque as pessoas vão ver que até os mestres, né, são né, pessoas normais. Mestres não, longe de mestre, aprendiz, sempre aprendiz, né? Mas acolho o seu elogio. Mas, na verdade, assim, eu nasci numa casa de psicólogos e psiquiatras, né? Minha mãe era psicóloga, meu pai era psiquiatra, e os 2 eram filósofos. Então, por um lado, isso é muito rico, né? Você nasce numa casa em que se discute muita coisa, se lê muito, se vê muito filme, as discussões têm a ver com a mente, com a psicologia, com as doenças mentais, com os sofrimentos mentais. Então, desde pequena eu ia no Instituto Psiquiátrico que meu pai trabalhava, Casa de Saúde Doutoreiras, via como era a realidade dos pacientes. E isso sempre foi trazido para a minha vida como algo normal. A loucura existe, né? E a loucura é cercada de preconceito, né? Olhar para a diversidade, para o diferente, é difícil para a sociedade. Então, isso já vinha na minha cabeça como algo que me preocupava.
né? Fora isso, minha mãe tinha depressão, então eu conviver com alguém que tem depressão é conviver com os tratamentos, com o olhar dos médicos para a pessoa deprimida, com o tipo de medicação que se toma e muitas vezes com a falta de um olhar sistêmico, né? De só indicar medicação e nada mais, né? Então eu vivi na minha infância e adolescência todas essas questões. E eu acho que a filosofia também como algo que sempre me fez pensar, questionar, perguntar por que a gente vive assim, por que a gente se relaciona assim, né? O que é importante para ser feliz? Então, eu acho que eles tiveram essa preocupação de me fazer perguntar isso, né? E aí, fiz faculdade de Relações Públicas, Comunicação, e fui trabalhar no meio de mídia. Trabalhei muitos anos no Globo, 5 anos no Globo, na área de comunicação interna, recursos humanos. Depois trabalhei na Contax, uma empresa gigante de 80 mil funcionários, Contact Center. Lá eu fui ouvidora. Imagina você ser ouvidora de casos muito pesados, né? Casos de assédio moral, sexual, fraude. Então, uma área pesada ligada a uma área de investigação, né? De auditoria. Então, tendo que fazer pontes dentro da empresa para proteger pessoas que estavam sofrendo e, ao mesmo tempo, esclarecer crimes, né? E fora isso, depois disso, lá eu conheci comunicação interna em 2009, estudando para fazer uma ouvidoria melhor, que ouvisse melhor as pessoas. E depois trabalhei na Fundação Alberto Marinho, que é uma área de projetos educacionais e sociais, onde eu viajei o Brasil, conhecendo projetos que mudam a vida das pessoas muito simples que fazem coisas incríveis, né? E aí tudo isso sempre numa tendência de trabalhar demais, sempre trabalhando além do horário, sempre chegando tarde, sempre... E vendo que o corpo ia ficando doente, né? A tireoide parou, foi a primeira coisa, hipotireoidismo, psoríase, que é uma doença que tem a ver com o sistema imune, que faz a sua pele começar a descamar, e inflama, dói. Depois, muita gastrite, que é outra coisa que as pessoas reclamam muito, de você comer rápido, comer mal, e muita ansiedade, né? E todos os outros distúrbios, de engordar muito e não dormir, enfim. Isso eu já conheci meditação com 21 anos. Só que é uma coisa que você vai deixando e a vida te carrega, né? E aí, a partir daí, eu resolvi ir nos médicos e pedir ajuda e já queriam me dar remédios mais pesados. E eu decidi que eu ia tentar fazer um caminho de aula de música, aula de canto, aula de dança, meditação, yoga, e a minha tireoide voltou a funcionar normalmente. Então, isso para mim foi a primeira prova de que existem doenças em que o seu sistema imune começa a te machucar. Você se machuca tanto que a sua própria imunologia, que deveria te proteger, pode machucar também, né? Ou cansa tanto que não consegue te defender. Né? E aí resolvi passar um ano fora. Resolvi ficar 4 meses vivendo aqui no mosteiro budista, vivendo aquela vida de mosteiro, acordar cedo, meditar, fazer yoga, cuidar do mosteiro, sair do trabalho. E depois passei 8 meses na Europa, morando em vários mosteiros budistas, convivendo com monjas, com monges, entrevistando eles, querendo entender o que faz uma pessoa sair da vida leiga e viver uma vida mais introspectiva, né? O que essas pessoas buscam e o que elas recebem. E foi tão importante, tão forte para mim, que quando eu voltei eu resolvi cuidar das pessoas, ou seja, usar uma formação que eu tinha em yoga, os 20 anos de meditação, para cuidar das pessoas usando ferramentas que me ajudaram assim como você faz. Exato. Né? Mindfulness e a comunicação não violenta como, né, a base disso. E agora estudando outras coisas também, o Inside Dialogue, que é um caminho super bonito também, que tem muito a ver com meditação, escuta e se relacionar com o outro e comigo, né? E é um trabalho que eu faço com a Elizabeth Faria, que é minha professora, que mora na Austrália, uma psicóloga, que atende usando psicoterapia budista, que é mais um cruzamento. Então percebe como a gente está cruzando? Cruzando neurociência com o ensinamento budista, com psicologia cognitiva, comunicação não violenta, que já é uma ideia do Marshall de trazer o que o Gandhi e vários outros líderes fizeram na defesa dos direitos, usando a não violência. E ele traz isso para a discussão das gangues de Nova York, Israel-Palestina, educação, empresas. Então,
Hoje o que a gente vê, Lu, é que não dá para ter um saber que cuide de fenômenos tão complexos. Você precisa ter um cruzamento de saberes. Por isso que quanto mais pessoas nessa rede, multiplicando esses instrumentos e esses caminhos, melhor, porque o mundo está sofrendo muito. Sim, né? E dói. Eu também já estive nessa condição. Dói, a gente sente dor mesmo, dói. E às vezes você acha que não vai suportar, né? E como você falou muito bem, eu acho que o interessante é cada um encontrar o seu caminho. Então tem terapias, como você falou, que você foi fazer música, canto, quer dizer... Você foi saindo da caixa, né? Vamos usar o termo, né? Porque saindo da caixa, descobrindo fontes para que você pudesse achar sua cura. Então, assim, é um momento... Esse encontro eu acho que é o fundamental. É onde você... O que vai vir e o que vai fazer sentido é durante o caminho, né? Por isso que, assim, nem sempre a meditação é ideal para todo mundo. Mas também não dá para a pessoa pensar assim, eu não vou meditar porque eu não consigo. Eu sou estressada. Não dá. E esse negócio de meditar, que não é real também. Mas, voltando um pouco à parte da comunicação não violenta. Por exemplo, no meu caso, que tem 2 crianças, né? Pequenas. E o diálogo é intenso, as atividades são intensas. A mãe tem muita questão da culpa envolvida, né? Uma mãe que sai para trabalhar, né? Uma mãe e um pai, porque o pai também. Então, assim, tanto eu quanto meu marido, por exemplo, nós fizemos as meninas, quando a gente... Da primeira filha, a gente fez a criação com apego, né? Nós decidimos que faríamos desse modo. Nós faríamos todo o trabalho de criação com apego para a Marina, quando a Marina chegou. Depois, com o tempo, a Marina foi ficando grandinha, a gente ficou falando, gente, a gente criou um monstro. Porque ela era muito dona de si. A gente permitiu muito. E aí começamos a entrar no conflito. E aí eu pensei, bom, a comunicação não violenta vai ser um modo de eu poder aprimorar isso que a gente fez na criação com apego. E vem dando muito certo. A gente vem falando muito do sentir em casa. E inicialmente... Eu já estava mais acostumada com essa linguagem, mas eu percebo que há nos amiguinhos ou nas proximidades uma certa, né? A própria criança não sabe falar dos seus sentimentos. E eu queria te perguntar, assim, para você dar como uma dica, né? Para a pessoa que tem criança, porque é muito dolorido para os pais não conseguir esse trabalho, e com o adolescente também. É muito difícil no momento. Tem alguma prática, assim, da comunicação não violenta? Alguma dica de prática para eles irem fazendo aos poucos e ajudando esses pais, essas pessoas? São diversas situações, né, Lu? Por exemplo, no seu caso, você traz uma questão que eu teria que entender mais profundo. O que você chama de criação com apego? Porque talvez o que é para mim não é para você. A gente teria que mergulhar fundo nisso. Mas o que eu tô ouvindo é que ela... muitas vezes tem uma tendência a só olhar para ela. Ela tem dificuldade de olhar para o sentido do outro. Somado à idade. Então, o dela é o melhor. Então, com a chegada da irmã, dificultou um pouco mais. Então, assim, a gente não consegue criar essa ponte, às vezes, de comunicação. Às vezes não escuta, finge que não escuta. E vai ferindo com os nãos, né? E, obviamente, nós somos adultos, né? Mas somos pessoas. Qualquer um que sente. Que dói também, né? Exato. E talvez seja esse o caminho, né, Lu? A gente começar a falar mais o que sente em casa. Que eu entendo que na escola é um outro lugar, é um outro domínio, é um outro território. Lá existem professores, educadores, pessoas sensíveis e pessoas talvez não muito sensíveis, pessoas que usam a estratégia da ameaça com as crianças, de se você fizer isso, eu vou fazer isso, né? E pessoas que dialogam, que explicam o porquê das coisas, né, no sentido coletivo. Então, acho que a gente aprende a ser um ser social na vida, né, na relação com o outro, na escola, na família, no parquinho, no play. Então, os pais, eles não vão ter total domínio, né, dos rumos, do sentir, do se construir, do se relacionar de uma criança. A criança, ela tem outras relações que não são os pais. E muitos psicólogos, inclusive o Gaiarsa, fala que é muito saudável que os filhos não fiquem só com os pais. Que eles vejam outras famílias, que eles também dialoguem com outros adultos também, crianças, né? Então, o que eu acho que é um caminho que pode funcionar é a gente começar a usar uma linguagem diferente em casa. A gente começar a ir sempre para o sentir, né? Usar um vocabulário que inclui mais sentimentos e emoções,
e usar um vocabulário que convida as necessidades a aparecerem, né? E perguntar o que o outro precisa que seja cuidado, né? Mas como é que eu faço isso, gente? Eu tenho até uma boa dica. Existem umas cartas chamadas Oráculo da Empatia, da Valquíria Maio, da Vera e acho que do Sérgio Harari, se não me engano o nome dele. E eles três criaram um baralho que tem várias emoções e várias necessidades. No Facebook é Oráculo da Empatia. Eu vi esse jogo, eu fiquei fascinada, porque eu trabalhei muito tempo com jogos educacionais. E para mim, tanto adulto quanto criança funcionam muito nessa coisa da brincadeira, do visual e até de uma certa competição saudável, que não precisa ser uma competição, mas de um investigar junto, né? Então o que a gente faz? A gente pode se perguntar: o que eu estou sentindo agora com o que eu acabei de ouvir de você, né? E eu consegui construir para mim uma frase que envolva o que você fez, o que eu senti e qual necessidade minha não foi atendida agora, né? Ou seja, vamos tentar. Quando ela fala, não vou escovar o dente, né? Quando ela fala dessa maneira, a frase é, não vou escovar o dente. Quando você nega escovar o dente, quando você diz que não vai, você nega o meu pedido, eu me sinto triste, eu me sinto frustrada, eu me sinto confusa, eu me sinto irritada, né? E aí a gente deixa falar o sentido, né? Mas não para aí. Porque se eu parar aqui, parece que o que ela fez me fez ficar irritada. Ponto. O outro tem o poder de me irritar e acabou. É culpa dele. A gente não para aí, a gente continua falando. E a gente traz a nossa necessidade, que é uma forma de eu me responsabilizar pelo que eu sinto, né? Porque eu tenho necessidade de comunicação com você, filha. Eu tenho necessidade de ser ouvida por você. Eu tenho necessidade de respeito. Eu me sinto desrespeitada. E aí eu devolvo pro outro isso perguntando, e como é que você se sente me ouvindo? Porque o que eu estou falando não é uma ordem. O que eu estou falando é um convite para um diálogo. E aí a ressonância acontece. Vem de mim para o outro, eu converso comigo e devolvo. O outro traz alguma coisa e eu checo. Filha, você está irritada porque a mamãe está te fazendo uma pergunta? Você tem necessidade de cuidar do seu tempo? Você quer ir para a escola logo? Mas isso aqui é importante para mim, eu quero conversar com você. E aí vocês podem ir numa relação que fala mais do sentir. Só que na hierarquia que a gente aprende, né, familiar, mãe fala, filho obedece e acabou. Né? Nem todos funcionam assim. Algumas famílias o filho fala, a mãe obedece e acabou. Mas qual seria o equilíbrio? Qual é a forma de eu me relacionar que eu respeito a vida que habita na Luciana? E qual é o nome da sua filha? Marina. E a gente respeita a vida que habita na Marina e essas vidas podem se olhar e dialogar e se regular uma na outra numa dança menos violenta e agressiva, entende? Que quando eu não te ouço e você não me ouve, eu vou gritar, eu vou xingar e eu vou bater a porta, porque eu quero ser ouvido. Mas se eu tô vendo que você está se esforçando em me ouvir, a gente vai caminhar talvez para um outro lugar, entende? Só que não é tão simples. Tem muitas outras estratégias que se usa, né? A manipulação, vitimização. Eu consegui o que eu quero do outro a partir de estratégias um pouco mais complexas, da culpa, né? Olha como eu fico arrasada, como você me trata mal, né? Nossa, como a gente pode usar estratégias para violentamente, né, fazer o outro fazer o que eu quero, sem me expor. Porque se expor tem que ter coragem, né? Pra eu dizer o que eu sinto. Fantástico. Faz sentido pra vocês? Márcia. Então, é isso. E a comunicação não violenta, ela traz esse olhar, né? Para mim, lá em casa foi muito importante, porque falar de emoções e sentimentos, embora a gente falasse, é como se tivesse... É uma técnica. É uma técnica onde você fala de necessidades, sentimentos, tem um modo de se chegar, tem uma certa teoria para você chegar. Porque a gente falava, mas da forma que a gente falava, eu não estava conseguindo a condução correta. E também não pensem vocês que é assim, a gente vai lá e começa a falar e pronto, elas viram os anjinhos. Não é isso. Até o nosso modo de compreender
a criança. Sim. De entender quando ela está manipulando. E ok, tudo bem. Mas pensar, eu sou a mãe, ela é criança. Deixa ela achar que está me manipulando e vamos acertar os pontos. Então, até nisso, eu acho que faz com que o adulto, estou dizendo nesse exemplo específico, no meu caso, me fez entender que o diálogo que eu preciso ter dela perceber que eu tenho sentimentos, de dizer a ela que eu tenho sentimentos meus, porque era muito, a gente dizia muito sobre os sentimentos dela, se ela estava triste, se ela estava cansada, se ela estava ansiosa, mas eu não dizia os meus. Sim, aí a gente vai, talvez isso que você fala me faz pensar no satélite de novo, lembra da ideia do Sol? Né? Aí eu vou criando uma criança que talvez tem muito contato com o que ela sente, com a dor dela e o querer dela, mas ela sente que está todo mundo satelizando e olhando para ela. E ela não consegue sair da rota dela e também está em contato com o sentido do outro, né? Então, como é que a gente faz isso um pouco mais equilibrado? Talvez seja isso que você esteja querendo trazer? Sim, como fazer esse equilíbrio? É a gente também aprender a ter autoempatia com a gente. A gente se ouvir. Que alguém que se ouve pouco também pode ter a tendência de colocar demais o outro como o personagem principal da sua história, né? E aí o outro cresce achando que ele é o único personagem, né? Que não tem... E sofre. Na escola tem muitas estratégias de fazer roda do sentimento. A criança chega e tem a hora do check-in, que a gente faz muito em workshops de comunicação não violenta também. Qual o seu sentimento? Agora, chegando hoje, né? Aí a criança... tô meio chateada porque, sei lá, não teve o café da manhã que eu queria hoje. Ok, ela tá chegando assim. Então a gente vai acolhendo o sentir de todo mundo e não tem um sentir bonito, um feio, um certo, um errado, o melhor ou o pior. Tudo é sentir. E é como se fosse um grande abraço que a gente dá acolhendo o sentimento. Pode usar as cartinhas, pegar a cartinha com o seu sentimento numa roda cheia de cartinhas, onde você vê todas as possibilidades do sentir. E o coletivo também ajuda ela a colocar essa exposição, que não é ruim expor seus sentimentos. Então, estar naquela equipe, naquele grupo, falando, é importante, porque muitas vezes a gente é criado pensando que não pode falar o que sente, que não é bonito se mostrar, né? Porque é perigoso, tá aí, depende, né, de casos, mas... Não há uma regra, mas acontece. Então ali naquele grupo, né, naquela roda, fazer isso, ela até se expõe, está expondo para todos o que ela sente. É reconhecido e respeitado, e a vida daquela criança é respeitada, né? O Mia Couto fala, que ele é escritor moçambicano, que cada um de nós é um pouco uma brasa incandescente, né? Eu ouvi isso de uma amiga da Ana Cristina, psicóloga. Eu gosto muito dessa frase. Quando se assopra, a brasa brilha. Então, quando cada criança ou adulto fala de si, ele está brilhando a vida dele, dentro dele. E é isso que a gente precisa fazer, porque o mundo já está tão apagando a vida dentro de nós, né? Trabalhando demais, se preocupando demais, medo demais. Quem liga a televisão e vê mais de 1 hora de televisão por dia já começa a ter taquicardia, passar mal, né? Então, assim, a gente está tendo uma vida com pouca qualidade de vida, de alimentos saudáveis, tempo para recuperação e descanso. Então, o que será que a gente pode fazer hoje, né, para se ouvir mais, para criar uma pausa e poder respirar, de repente usar o nosso almoço, o nosso café da manhã e jantar como momentos de mastigar sem ficar, né, no celular o tempo inteiro, poder priorizar o seu sentir, as sensações do corpo, né, para você aprender, a tua mente começar a reaprender a sentir antes de pensar e fazer. Porque a gente está virando um pouco uma Valita, entende? A Valita ou qualquer outra marca de multiprocessador, né? Eu tenho que falar, pensar, ver o telefone, responder o WhatsApp, reunião da escola, nananana. E ser? Não é mais ser humano, é fazer humano. Eu sou um fazer humano, eu não sou mais um ser humano, entende? E o que me diferencia como Homo sapiens é sapiens, é saber que eu sei, é a sabedoria, é essa inteligência mais sutil. Então a gente está esquecendo isso. Num mundo em que, principalmente quem trabalha, eu trabalhava em empresas grandes, é difícil você dizer o que sente, né? Você é instruído a tomar decisões e fazer coisas. E quanto menos você faz pergunta,
muitas vezes você é mais valorizado, porque você executa rápido e vai, né? E aí alguém que é mais reflexivo, que quer saber um pouco melhor, que sente e se preocupa com o que o público vai achar, ou o cliente, ou aquela outra área vai se sentir menosprezada, você pode se sentir muito confuso dentro das empresas. Então hoje o que está se fazendo muito é um trabalho de comunicação não violenta nas empresas e nas escolas, que é você tentar trazer aí eu não chamaria talvez de técnica, mas esse modo de ver, como você falou, esse modo de ver o outro e me ver, para grupos de trabalho. Sim. E aí você vê como as pessoas passam a se ouvir melhor, decidir melhor em grupo usando as inteligências de todos, a inteligência coletiva, de Darman, né? E também a estar mais coerente com os teus valores e fazer escolhas mais saudáveis para a tua vida. Que o teu trabalho passa a ser um lugar legal, você se ouve, você vai se curando e vai curando todos e você vai mudando a sociedade. Porque se eu não falo o que eu sinto, o que eu preciso, em casa, no meu relacionamento com um parceiro, com um filho, com sogra, no meu prédio, na minha cidade, o meu vizinho que põe música alta, eu nunca vou lá e digo pra ele como eu me sinto com aquela música alta de madrugada. Enfim, a sociedade, os meus direitos, os direitos das pessoas que eu conheço que moram num lugar que não tem a segurança que eu tenho, se eu não falo do meu sentido e das minhas necessidades, eu não mudo a sociedade. Não, exato. Então, o que eu acho que é poderoso e altamente político na comunicação não violenta é o que o Gandhi fez, né? Você conseguir mudar de alguma forma uma realidade que envolve a vida de milhares de pessoas, sem violência, mas com atitude, com firmeza. Não violência não é você falar com a voz muito mansa, não é isso. Não violência é respeitar a vida que habita no outro, o que habita em você, mas dizer com clareza o que você precisa. Sim. Né? E aí você começa a mudar as relações, porque a gente se regula um no outro, né? E esse mundo vai se regulando com pessoas que sabem falar o que sentem, né? Bom, acho que aqui fantástico. Lu coloca no YouTube pra gente poder ver. 100 vezes, sim. Olha, então acho que a gente deu um briefing bom, né? Não vou ocupar mais o horário da minha querida Fabiana. Eu queria, Fabi, que você falasse um pouco do Via Integrativa, né? Que tem aqui no Provocações, um pouquinho pra gente fechar, então. Ótimo. Então, eu tenho um portal, digamos, ou um site, né, chamado Via Integrativa. E a ideia é reunir diversas formas de ver a vida, diversas metodologias que ajudam a gente a estar mais em contato com essa verdade que habita na gente. Então, tem desde a Hatha Yoga, comunicação não violenta, cursos de mindfulness, juntando comunicação não violenta, massagem ayurvédica, que é um outro trabalho que ajuda você a entrar em contato com o seu corpo e equilibrar aquilo que está em excesso, aquilo que está faltando, através do toque, né? E, enfim, diversos caminhos e profissionais que eu indico. Eu acredito que a gente precisa fazer uma rede, trabalhar em rede me inspira. Eu acredito muito nisso. A rede está lá. Parceria, quem quiser vai no Facebook Via Integrativa. Eu divulgo várias coisas gratuitas também, que acontecem pela cidade e que ajudam a gente nessa conexão com a gente mesmo. E quem quiser também experimentar as aulas, eu também dou aula no Sivadharma, que é essa escola de yoga que a gente está aqui. Um lugar maravilhoso, só de entrar a gente já sente uma paz, cheio de mandalas. Quem for do Rio de Janeiro, vem aqui conhecer. Na Rua 2 de muito Dezembro, legal. no Largo do Machado. E o Facebook, que eu acho que é o lugar que a gente mais se fala ali, né? E o Instagram, que é o Via Integrativa. Então, se vocês quiserem, entre em contato, manda mensagem, diz o que você sentiu, se o que foi trocado aqui ajudou você a refletir sobre alguma coisa, se você teve algum insight, porque a gente se nutre disso. É essa troca que faz a gente ver se a gente está indo numa direção que está ajudando outras pessoas a se conectarem mais também. Tá? Bom, o que eu posso dizer é que eu estou muito nutrida de gratidão, né, por ter te conhecido. Tenho certeza que o universo me deu, ele me dá presente sempre, porque eu sei solicitar o que eu quero e que acredito em parceria, como você disse, e acredito nas pessoas que têm essa intenção. E a gente se encontra, a gente se sente e se encontra. E eu tenho encontrado muitas pessoas
E tenho certeza que vocês também, quando eu falo, né, eu brinco que assim, ande com quem eleva a sua média. Aliás, eu não brinco não, eu falo, isso é uma das regras que eu coloco para meus coaches, né? Tem que andar com quem eleva a sua média. E quando eu falo isso, é andar com quem tem a sua energia, ou quem está com uma vibração pelo menos igual ou maior que a sua, para que você se sinta bem. E você tem isso, proporciona isso, então eu sinto assim muita gratidão mesmo. Obrigada. Certo? Obrigada. E agradeço a vocês, obrigada, foi maravilhoso, foi mesmo, eu também ajudo muito, que bom. Obrigada, Luzia. Vejam quantas vezes vocês puderem ver, sintam o que tiverem que sentir, ouçam o que quiserem ouvir e sejam bem-vindos nesse mundo maravilhoso que está aí pra gente aprender, curtir, viver e ser diferente e ser melhor. Ser mais feliz. Alguma mensagem para eles, Sim, então? eu queria só agradecer a vocês. É a primeira vez que eu faço um live, achei super interessante esse jeito de estar perto das pessoas de uma forma virtual. E a gente se sente pertinho, porque está todo mundo ali comentando e falando. E a gente sente o sentir do outro, né? Vai ecoando, assim, é muito bom. Em novembro eu vou fazer uma roda aberta, gratuita, quem quiser vir, praticar um pouquinho de comunicação não violenta, praticar um pouquinho de meditação, vai ser muito bem-vindo. Aí eu aviso a Lu, se quiser divulga também. Divulga e aí a com gente certeza. se junta e se conhece e vai trabalhando junto, fazendo coisa junto. Tá Isso. bom? Obrigada, gente. Tudo de bom. Um beijo e até a próxima segunda. Lembrando que segunda que vem eu não farei live às 13 horas. Mas depois eu vou dizer por quê. Primeira vez, depois de tanto tempo que eu sou que faço certinho toda segunda. Mas vocês vão entender e vou dar um novo horário só na segunda que vem, tá bom, gente? Um beijo, show. Obrigada a vocês. Até a próxima.